comecei a estudar com o Rabelo, fiz aquele Intensivete durante 7 módulos, me apaixonei pela área. Hoje em dia todos os meus investimentos, todos são voltados para essa área da emergência. A gente foi se qualificando, a gente foi entrando nos diferentes cursos, diferentes segmentos, mas todos eles voltados para a área de emergência. Fui estudar coração, fui estudar controle e manejo de dor, e eu tenho como guia a Sociedade Latino-Americana de Medicina de Emergência e Cuidados Intensivos, que é a LAVEX. É uma entidade que promove periodicamente cursos de habilitação, onde a gente tem no final de semana aulas teóricas e práticas, depois você faz uma prova para poder se habilitar, e quem gosta da área de intensivo hoje em dia é um requisito básico para quase todos os hospitais de São Paulo. Eles pedem um mínimo de um conhecimento nessa parte da área de emergência. Eu fiz esse curso em 2011, você tirando nota 7 você consegue pegar uma certificação, atingindo uma nota mais alta, que é a partir de 9, você é aprovado com honra e é convidado a fazer a monitoria. Eu quase cheguei lá, na parte teórica a gente conseguiu praticamente 100% da prova, porém na prática eu errei uma RCP, e como o corte da nota é muito alto, acabou não sendo chamado, mas serve a dica. No final desse mês, no final de outubro, vai ter a LAVEX, cuidados intensivos, o último final de semana do mês de outubro. Depois eu deixo o meu e-mail, se vocês quiserem uma informação mais precisa, eu passo para vocês. Hoje também eu estou na pós-graduação do Rabelo, já são 3 anos de experiência nisso, vão ser mais 2, todos eles voltados para essa parte de emergência. Legal? Então, gente, vamos iniciar aqui a nossa conversa. Basicamente, as bases da emergência, quando o paciente chega para a gente tem que seguir uma conduta, uma norma. E como que se preconizou esse atendimento A, o B, o C? De uma forma simples e grotesca, é uma forma de a gente triar a forma que o paciente vai morrer primeiro, né? Quanto tempo o paciente demora para morrer se ele ficar sem se alimentar? Dias. Sem se hidratar? Dias. Sem defecar? Dias. E sem respirar e sem o coração bater? Segundos, minutos. Então é dessa forma que você tende a triar esse paciente, tanto na sala de recepção, para você escolher qual paciente que você vai atender primeiro, tanto na hora da abordagem primária, que você tem que ter esse tipo de consciência para poder que o trabalho ande da melhor forma possível. O A, que é o ar, que é patente de via aérea, é saber se o paciente tem possibilidade de conseguir botar o ar para dentro, conseguir respirar, inspirar e expirar de uma forma voluntária. Não conseguindo, você tem que abrir essa via aérea, tem que tornar essa via aérea permeável. Através de como a gente consegue isso? Grande maioria das vezes através da intubação endotraqueal, impossibilitando a intubação endotraqueal, porque nós temos aqueles pacientes de difícil manejo, o gato que tem a epiglote muito arredia, você tentou a primeira intubação, você não conseguiu, provavelmente a segunda vai ser muito mais difícil, e a terceira então nem se fala. Para esse tipo de paciente, os braxéfalos, bulldog, pug, Lhasa, shih tzu, nós temos o advento da máscara laríngea, que é uma maravilha. Pessoal, eu mostro para vocês, o material tem todo ele aqui, eu trouxe para vocês darem uma olhada, mas você desliza sobre o palato, ele se acomoda na laringe, você infla o cuff, automaticamente você oblitera o esôfago e abre a traqueia. É extremamente fácil. Gato, principalmente o persa, eu nem tento fazer a intubação com a sonda, eu já vou direto com a máscara laríngea, porque ela tem uma aceitação bem legal. Viu que o ar entra, está entrando ar, a gente vai avaliar o B. O que o B faz? A boa respiração. Se o paciente é capaz de ventilar, se ele é capaz de respirar por si só. Ver o padrão respiratório, taquipneico, se ele está dispneico, se ele está com uma respiração abdominal, uma respiração restrita. Isso a gente avalia no B. E por último, antigamente a gente tinha na cabeça que a emergência, a primeira coisa que tinha que fazer era pegar o acesso. Mas não, é a terceira opção, a terceira conduta que você vai ter durante esse procedimento de abordagem. Eu vou destrinchar um pouco a parte do A, que é a intubação endotraqueal. O que eu posso passar de dica para vocês para facilitar esse tipo de manobra? Lembra que para precisar desse tipo de manobra, a gente parte do pressuposto que é um ambiente caótico,
onde o proprietário entra no seu serviço de urgência desesperado, normalmente com um cachorro inconsciente. Então já é por si só um ambiente extremamente estressante, tanto para os profissionais que trabalham nessa área, quanto para o ambiente todo que se gera em torno dessa situação. Então a gente tem que facilitar, tem que deixar as coisas fluírem de uma forma mais tranquila. Como isso? Preparando. A gente tem uma norma que a gente segue, a gente vai de encontro aos problemas, né? Não espera os problemas encontrarem a gente. Então dessa forma que a gente consegue fazer, preparando uma sala de atendimento de uma forma devida, separar os equipamentos. Lembra que a emergência não tem hora para chegar, se o plantão começa às 9 e termina às 9 da manhã, pode chegar às 9h10, como pode chegar às 10 para as 9 da manhã. Não tem como a gente prever esse tipo de situação. Então você tendo uma sala de urgência preparada para esse tipo de situação, facilita muito. Chega às vezes aquele cachorro inconsciente que precisa entubar, você vai correr atrás de uma sonda, você vai correr atrás do laringo, quando você abre o laringo está sem pilha. Então tudo isso influencia, já te deixa num ambiente desfavorável. Então você se preparando para essa possibilidade, e ela é iminente, é viável, a gente consegue ter um trabalho melhor. O que eu posso dizer para vocês é o posicionamento do animal, sempre em decúbito lateral direito. O movimento de abre-boca com as guias entre os caninos sempre é de uma forma para frente e abrindo. Você pega as guias, abre e puxa. Esse movimento já facilita por si só, já expõe a traqueia de uma forma mais fácil. E você, com o laringoscópio bem iluminado, você consegue visualizar. Depois eu vou mostrar uma imagem do que a gente tem que enxergar para poder introduzir a sonda endotraqueal. Lembrando que tem aqueles pacientes difíceis. Pega para mim, por favor, essa mochila. Faz assim. Dá uma aqui. Isso aqui é minha mochila, eu trabalho com volante, tem que estar preparado para esse tipo de situação. Então, isso daqui é uma máscara laríngea. É dessa forma que a gente usa ela, né? Desliza sobre o palato, isso daqui se acopla na laringe, você inflando o cuff, é sensacional para pacientes com difícil intubação, que você não consegue, isso aqui salva uma vida. Dizem que os pediatras nas UTIs da medicina humana andam com isso aqui no bolso, né? Uma emergência ele consegue abrir via aérea de uma forma bem rápida. Poxa, passei. Aqui ó, é a imagem de uma intubação endotraqueal. O que a gente precisa visualizar são as... Espera aí que eu estou me apanhando aqui, eu chego lá. Aqui são as aritenoides, você tem que visualizar as aritenoides para você poder saber o que você está fazendo. O cachorro está de boca aberta assim, tá gente? Isso aqui é a dentição inferior. Aqui é a base do laringoscópio. Visualizou isso aqui, introduz. Não está aqui, está no esôfago. Então, sempre quando você for introduzir a sonda endotraqueal, saiba o que você está fazendo. Porque a segunda vai ser mais difícil, a terceira mais ainda. Visualizou isso, intuba. Os anestesistas têm uma facilidade um pouco maior em lidar com esse tipo de situação. Em contrapartida, a gente tem que lembrar que o nosso paciente inconsciente ele pode chegar para você de uma forma politraumatizada. A manobra que muitos dos anestesistas fazem é envergar a cervical, torce o pescoço para intubar. Isso no paciente é inviável. Você pode estar com uma lesão cervical, então não pode virar a cabeça do paciente, ele tem que ser deitado de decúbito lateral direito e assim você faz a abertura de boca, tá? Deixa eu voltar aqui. A pulsão cricoide, depois que começaram a trabalhar com a membrana cricoide, a traqueostomia praticamente é um procedimento que não se faz mais, que não se pratica mais, principalmente porque a traqueostomia é muito mais invasiva, você faz incisão, a incisão é muito maior, a lesão das estruturas é muito maior, um procedimento muito mais agressivo. E aí, quando você começa a trabalhar com membrana cricoide, que, gente, o homem é mais fácil visualizar. Passando o pomo de Adão, vocês vão ver que tem uma janela aqui, ó. Essa é a membrana cricoide. E aqui que vocês vão fazer, vocês vão trabalhar para abrir patente de via superior. 95% dos casos, vocês vão cair na intubação endotraqueal. Pulsão cricoide. O que a gente pode imaginar na nossa clínica que pode vir a acontecer com uma certa frequência? É o edema de glote, principalmente reação pós-vacinal em filhote, acontece com uma certa frequência.
e os traumas bucomaxílicos, onde você tem destruição das estruturas da boca, da face, que impossibilita a entrada de ar da melhor forma possível, tá? Depois, assim, tem uns vídeos que eu vou mostrar para você. Tem como botar aí já? No Éticos, a gente tem como meta, a gente sabe que a emergência não tem hora para chegar, então a gente precisa treinar, né? A gente faz esses cursos de especialização, passa uma tarde inteira treinando, vendo, fazendo, mas a gente faz uma intubação e vai fazer uma outra 2 meses depois. Então isso realmente se torna inviável, né? Uma forma que a gente usa, que o pessoal que trabalha comigo, na equipe que está de plantão comigo, teve uma fatalidade, teve um óbito, vai lá no corpinho, treina intubação. Ó, isso aqui é uma punção cricoide, tá? Você faz com um catéter calibroso, você vê que é de fácil manuseio, muito simples de se fazer quando você tem um pouco de experiência e treino. Isso aqui foi feito em cadáver. Eu costumo fazer isso com uma certa frequência, eu estou sempre tentando buscar prática, porque na hora que chegar na realidade a gente está simulado. Não adianta a gente ter a teoria se não tiver a prática. Então a gente treina com bastante frequência. Pode soltar. Você vai na membrana cricoide com um catéter calibroso. Um animal que está sem respirar por edema de glote, o mínimo de espaço que você abre aí já é o suficiente para você conseguir fazer ele respirar. O erro que a gente costuma cometer aqui com uma certa frequência, se quiser passar mais uma vez para o pessoal ver, a gente tem mania de usar o catéter como se fosse pegar um acesso, né? Então a gente pega, introduz o mandril, escorrega o PVC do catéter, mas não é dessa forma. Na crico, você introduz tudo, depois sim você puxa o mandril. E você usa essa seringa para saber se realmente está dentro da traqueia. Se não teve pressão negativa, está lá dentro. E nesse espaço que a gente abriu é o suficiente para poder fazer o animal respirar, para o animal ventilar, principalmente um filhote. E é nesse mesmo espaço que a gente faz a cricotilioidotomia, que aí no caso não é o catéter que você introduz, é o bisturi. Você abre esse espaço, uma hemostática você usa como guia, abre um pouquinho mais, aí sim você introduz o traqueotubo. Eu não tenho imagem de crico, mas tem se vocês colocarem no YouTube, cricotilioidotomia, mostra o Rabelo fazendo. Fiquei de fazer, mas infelizmente não deu tempo, não teve um corpinho para a gente poder treinar. Passa outra, por favor. Outra imagem. Essa é uma traqueostomia que a gente fez no Éticos. Dá só um pauzinho para mim, por favor. Lembrando que a traqueotomia de eleição é totalmente diferente de uma traqueotomia de emergência. A de eleição você está com um paciente sedado, com um paciente calmo, você divulsiona, você identifica as estruturas. É um procedimento muito menos agressivo. Na emergência não tem essa. O cachorro chega lá sem respirar, o proprietário berrando no seu ouvido. Você tem que fazer o procedimento com velocidade, porque o que difere, o tempo para nós intensivistas é muito valor. A gente precisa fazer os procedimentos, às vezes agressivos. Vocês vão ver que a traqueostomia que eu fiz deu mais esgarçado na musculatura, mas é assim que tem que ser. O importante é você conseguir fazer o animal respirar. Pode soltar. Você vai ver que é uma traqueostomia de mais ou menos uns 30 segundos. A gente vai melhorar o foco agora, quer ver? Pronto. É a abertura, aí com uma dente de rato, só com uma hemostática, você viu que esgarçou um pouco a musculatura, mas você consegue acessar a traqueia, você põe ela para fora e você faz a abertura com a lâmina de bisturi. Isso é uma traqueostomia de emergência. Aí já deu a abertura de vias aéreas, o paciente volta a respirar automaticamente. Tá? Isso é uma traqueostomia que você vê que é muito mais invasivo, você incisa muito mais estrutura, um procedimento muito mais agressivo do que a crico. A crico, por sinal, foi feita no Ayrton Senna, que ele teve um trauma tão agressivo de boca que ele precisou fazer a abertura de vias aéreas através da cavidade cricoide. Beleza? Estou falando muito rápido? Tudo bem? Ô Luiz, aí o animal estava anestesiado. Não, aqui é óbito, é corpo. Não, sim, mas quando você vai fazer essa de emergência... Não, no animal, porque o animal chega para você chocado, ele chega para você inconsciente, ele não vai nem, isso é um de menos, então é um paciente que precisa de uma emergência. Isso aí que até a facilidade de secar acesso, é uma coisa assim tão irrisória, porque o paciente está com chocado, então não sente nada, né? Ou aí depois que você abre as vias aéreas, ele volta a respirar, aí depois você faz o controle de danos. Realmente,
Na traqueostomia você tem que reparar a traqueia para botar ela para dentro. Já na crico não, você só tira a sonda e está tudo resolvido, não tem problema, não tem que reparar. Por isso que realmente é um procedimento que não se utiliza com muita frequência. Eu já ouvi falar, você fez uma incisão longitudinal. Isso. Não, transversal. Não, transversal. Eu já ouvi falar que às vezes é ideal você fazer longitudinal. Cortar os anéis. Não, isso na emergência a pessoa não fala. Eu acho que assim, a própria anatomia, né, depois para você até reparar, é muito mais fácil você fazer o corte nos ligamentos. Eu perguntei isso na aula, lá no Intensivete. Eles falaram que, na verdade, já não se usa mais. Na verdade, eles usam... A gente fazia corte, né? No meio dos anéis. No meio dos anéis, porque você diz que quando você faz incisão, se você não tiver uma precisão, você pode cortar quase o anel inteiro. É verdade. É muito... então você fazia, faz na longitudinal, você pega 2 anéis, mas você consegue depois, você não chega a... Então é muito cuidado na hora que você traciona, então, eu falo isso, quando você traciona. Se você tracionar demais e então mistura, você pode cortar o anel no meio. Isso, tem que tomar cuidado. Aí você rompe, desliga totalmente a traqueia. Aí você tem um outro pepino na mão. Tenta resolver um e tem outro depois para tentar estabilizar. Pode falar. Se você vai manter o animal com o tubo, você usa algum específico? Existe o tubo específico para a traqueia, ele é menorzinho, para você acoplar, introduzir dentro da traqueia, depois você faz a fixação, mas existe sim, não é a sonda endotraqueal. Na emergência, se você não tem esse tubo especial, você usa a sonda endotraqueal mesmo, que ela entra ali naquele espaço, você entra o cuff e você consegue tirar o paciente, porque a gente partiu do pressuposto que essa manobra é feita porque ele não respira. Não consegue entrar o ar. Então, quanto tempo você fica sem respirar? Poucos minutos. Então, você precisa abrir essa patente. Mas existe realmente uma sonda menor, uma curva para você fazer a traqueostomia. É utilizada com muita incidência na traqueostomia letiva, né, que você precisa, principalmente naqueles pacientes que têm problema os praxéfalos, os budóicos, costumam ter, às vezes fazer a traqueostomia permanente, mas existe um dispositivo realmente específico para isso. Que a gente já falou do A, vamos passar para o B, que consiste numa drenagem pleural simples. É muito importante isso. Eu já peguei pacientes que realmente um animal, parece que você está enchendo ele, ao mesmo tempo você está tirando o ar do tórax, o animal volta à vida. A gente está lidando com pneumotórax e hemotórax, que são as causas mais comuns para você ter esse tipo de situação. Bate o dreno simples. A zona de segurança é entre o 9º, 8º e 7º espaço intercostal. Lembra que ar sobe e líquido desce. Então não adianta você bater o dreno só em cima, você vai verificar se tem pressão negativa, se eu tenho um pneumotórax. E você precisa necessariamente bater embaixo para saber se você tem líquido. E o espaço que você usa é o 9º, 8º e o 7º. A gente usa um dispositivo simples, uma seringa de 20 ml, uma torneira de 3 vias, com scalp. O que a gente pede, às vezes a torneira de 3 vias parece que é um procedimento, um dispositivo simples, mas eu acho que se a gente não se habituar a trabalhar com ele, é uma coisa aparentemente simples, mas acaba prejudicando muito. Numa emergência, você tentar tirar um ar de um tórax, não souber mexer com a torneira de 3 vias, às vezes em vez de tirar, você está jogando o ar lá para dentro. Então, às vezes está lá sem fazer nada, se habitua a mover ela. É simples, mas é uma coisa que pode fazer muita diferença se você não está habituado a mexer com a torneira de 3 vias. Lembrando que você bateu o primeiro dreno, tirou ar, bateu o segundo, tirou ar, o terceiro está com ar de novo, não faz de novo, aí você põe o tubo de tórax permanente. E aí tem uma manobra específica para poder mexer com essa parte. Beleza? O C, que é o acesso venoso, isso é muito particular de cada um. Cada um sabe a forma que tem melhor trabalhar, está habituado a mexer. Eu particularmente vou primeiro na cefálica, lembrando que o animal chocado, fisiologicamente, ou devido a uma patologia, fisiologicamente ele fecha a periferia. Então aquele animal gelado, vasoconstrito, vai ser de difícil acesso. O que eu preconizo fez a tricotomia, garroteou legal, deu um tapa aqui para subir. Não entra no acesso para tentar procurar ele lá dentro.
vá pelo menos tendo uma noção de onde ele esteja. E lembra que é muito superficial. Botou lá o catéter de 45 graus, entrou demais o mandril, esquece, você já passou por ela. Então você tenta uma vez, tenta a segunda vez, você não conseguiu, eu passo para a minha safena. Se a minha safena é visível, eu trabalho com ela. Se ela não é visível, eu não gosto de trabalhar com jugular. Só se for para botar catéter venoso central. Eu acho um acesso muito difícil, o manejo é muito difícil, sempre nunca dá certo. Só finalmente se for para administrar uma droga na emergência, mesmo porque é muito próximo de via central. Tudo que o volume que a gente põe aqui, o soro que a gente infunde, vai direto para cá, vai direto para o água, então a possibilidade de você ter um problema é muito maior. Tentou ver, viu que o animal está vasoconstrito, não tem como pegar acesso, disseca. O meu acesso para dissecção é a safena. Você pega uma agulha 40 por 12, com a ponta dela você abre aqui a pele, é muito simples, é muito fácil. Fala, pô, mas vou abrir o acesso com o cachorro na frente do proprietário. Gente, a gente está lidando com um paciente chocado, inconsciente, ele não sente nada. Então essa é uma manobra, isso a gente fez no médico até com uma certa frequência. Acho que a semana passada eu tive que fazer uma dessa. Não é tão difícil, isso com um pouco de prática a gente acaba pegando, tá? Então a gente partiu das bases da emergência, dessa forma que a gente aborda primariamente o nosso paciente. Agora a gente vai passar para os marcadores macrohemodinâmicos. O paciente, ele vai demonstrar, ele vai dizer para a gente como ele... Perdão, gente, um pouco nervoso, sabe como é que é, né? Vamos lá. São os marcadores que facilmente a gente vai conseguir ter acesso a ele. Não é nada impossível você pegar o nível da consciência, se a consciência está alterada, o débito cardíaco, que não tem como a gente calcular o débito cardíaco, só se a gente colocar uma CAP, que é uma catéter de artéria pulmonar, que você não tem como avaliar o volume que sai da boca da aorta, mas se a gente tem um aumento de frequência, o próprio cálculo, a gente supõe que aumenta o débito cardíaco, e aumenta o débito cardíaco como o organismo usa de artifício para aumentar a oxigenação em todos os aspectos, ele aumenta o fluxo sanguíneo através do volume que sai, da frequência que se bate. Frequência respiratória, muito importante, a gente avaliar o padrão respiratório, a frequência respiratória, pulso, temperatura, oximetria, muito simples, também um dispositivo número 1 que se coloca na extremidade para ver como anda a minha oxigenação arterial. O débito urinário, seja mais para paciente internado, para ver o quanto está a resposta orgânica dele, que eu vou dizer para vocês o que é uma resposta orgânica compensatória. Tempo de preenchimento capilar, tempo de preenchimento jugular e principalmente a nossa força motriz através dessa pressão arterial que a gente tem em vida. É um dos parâmetros macrohemodinâmicos de longe o mais importante que a gente pode ter. Imaginar que há pouco tempo a gente não aferia a pressão na nossa rotina. E hoje está mudando. Hoje em dia na própria consulta, na própria rotina a gente está vendo pressão. É uma coisa legal de se fazer, não é difícil de você possuir. Com Doppler, no investimento não é alto. Eu tenho um monte de paramétrico que faz essas 5 funções, me faz um eco, me faz uma oximetria, me dá a pressão, me dá o ΔT. Então não é tão difícil de você conseguir ver essa pressão arterial. E como ela é importante, ela recebe um capítulo à parte. A gente sabe o conceito de drive de pressão. O drive da pressão venosa central com a pressão arterial gera uma PP. Essa PP é pressão de perfusão. Tá? Então uma PP é igual a uma pressão arterial média menos uma pressão venosa central. E a gente sabe que jamais, em hipótese nenhuma, eu posso baixar a minha pressão de perfusão abaixo de 60 milímetros de mercúrio. Por quê? Porque se eu baixar essa minha pressão, eu não vou ter força suficiente para levar o meu oxigênio, que está na minha corrente sanguínea, para o meu tecido. Eu preciso de uma pressão mínima para que isso aconteça. Baixando isso daqui, você já começa a entrar em hipóxia. Você pode ter oxigênio lá na sua hemoglobina, você pode ter sua bomba, seu coração batendo, mas se eu não tiver uma pressão, eu não levo oxigênio para onde eu quero. E aí que começam os problemas.
Por que esse drive de pressão, através da PAN, a gente consegue chegar na PP? Porque a gente sabe que a pressão venosa central, que é difícil da gente calcular, é só através de um catéter na cava que a gente consegue ver a pressão venosa central. Mas a gente sabe que ela está muito próxima de zero. Então, se eu consigo atingir uma pressão arterial mínima, média, mínima de 65, automaticamente, se a gente joga na fórmula, pressupondo que aqui é próximo de zero, eu vou conseguir atingir meu PP de 60. Então, a pressão arterial média a gente consegue verificar. Tá? Você tendo a sistólica e tendo a diastólica, alguns aparelhos eles já dão esse valor para você. Mas o cálculo da PAN é simples. Você vai pegar a diastólica mais a sistólica menos a diastólica dividido por 3. Esse é o valor para a gente chegar na PAN. Mas se a gente não tem como chegar na PAN, não tem como chegar na diastólica, principalmente quando a gente usa o Doppler, que a gente precisa ter um ouvido um pouco mais treinado para chegar na diastólica, eu vou na sistólica de 100 em gatos e na sistólica de 90 em cães. Essas são as pressões ameaçadoras. Baixou isso daqui, já ligo o sinal de alerta, provavelmente já tenho que verificar meu nível de hipotensão, talvez já iniciar uma prova de carga, que é como a gente tenta subir pressão, salvo os pacientes cardiopatas, né? A gente tem que tomar um pouco de cuidado em volume que a gente infunde, mas basicamente a pressão a gente tem que ter isso como principal. Precisamos cuidar da nossa pressão. Sem a nossa pressão, a gente não tem vida. Beleza? Agora a gente vai entrar nos marcadores aqui microhemodinâmicos, talvez sejam a menina dos olhos hoje em dia da emergência. É através disso daqui que a gente consegue trabalhar muito legal, a gente se habituando, sabendo como funciona. Depois eu vou dar um exemplo que eu peguei de um trauma, são emergências gastrointestinais, eu acho que vale a pena deixa. Eu peguei um cachorro que caiu do 8º andar com ruptura de baço, depois vou mostrar para vocês como que o caso procedeu e como a resposta orgânica compensatória fez com que o animal melhorasse. Eu tive que abrir, tirar o baço, mas eu vou explicar para vocês o que aconteceu. Resposta orgânica compensatória basicamente a gente parte do princípio que o organismo, toda vez que ele sofre uma injúria, independente da causa, se é uma sepse, se é uma torção gástrica, se é um abdômen agudo, se é uma parva, ele vai se defender. Né? E como que ele vai se defender? A gente tem que dividir o nosso organismo em duas linhas. A linha central, que é coração, pulmão e cabeça, e tudo que foge dessa linha central é periferia. Rim, intestino, sabe-se que hoje em dia rim e intestino mata muito mais que coração, pulmão e cabeça. A periferia, de uma certa forma, ela é deixada de lado para tentar sustentar a linha central, e isso acaba, de uma certa forma, ao longo prazo, levando a insuficiência renal aguda, ao longo prazo, na sustentação dessa resposta orgânica. O ilho paralítico, translocação de bactéria, porque o princípio consiste em como que eu vou sustentar a minha linha central. Eu vou precisar oxigenar, eu preciso ter meu cérebro funcionando, meu coração batendo. Então eu vou fechar minha periferia totalmente, eu vou jogar esse fluxo de sangue ocasionado pelo fechamento da minha periferia para a minha linha central. Então é dessa forma que o organismo se defende. Ele que se dane a minha periferia, que se dane meu rim, que se dane meu intestino, que se dane minha pele, meu músculo, quero saber de cuidar da minha linha central, porque se ela eu estou morto. Então ele faz isso, ele fecha essa periferia. E como que a gente consegue avaliar o nível de fechamento periférico? Sabe-se que quando a gente diminui a circulação, a tendência é gelar. Então a gente consegue achar esse delta, que é o que vai dizer para mim o nível de resposta orgânica. A gente pega a temperatura central, que é a temperatura retal, diminui a temperatura periférica. Isso a gente consegue através de um termômetro de periferia simples. Você só de apertar o botão, colocar na sua pele, ele vai te dar a temperatura periférica. No caso a minha aqui está em 24. Isso influencia muito, ó. Você sobe a nível do coração, ela baixa. Você põe aqui para baixo, ela sobe, porque aumenta a circulação sanguínea. Então, o John chegou lá, melhor. Mas você consegue chegar, sabe-se que um delta de temperatura maior do que 6, a gente já pode considerar que o animal já está em resposta orgânica compensatória. Tá? A gente pega a temperatura central, diminui dela, quanto maior for o meu delta, maior é a minha resposta orgânica.
Porque temperatura central, aí a temperatura periférica tende a baixar na resposta orgânica, e você diminuindo, você consegue calcular o delta. Entenderam aí como funciona o delta? Foi claro? Isso é muito importante. Muitas das vezes, o animal está com essa resposta orgânica compensatória, você vai fazer a sua avaliação macrohemodinâmica, o animal está lá, balançando o rabo, você vê pressão está normal, você vê o débito cardíaco está normal, a oximetria normal, todos os parâmetros macrohemodinâmicos normais. Esse é o paciente que você vai mandar para casa e vai morrer no dia seguinte ou vai piorar no dia seguinte. Por que ele consegue sustentar esses parâmetros macrodinâmicos? Pela resposta orgânica compensatória. Ele sofreu uma injúria, ele vasoconstrigiu a periferia, aumentou o fluxo sanguíneo na região central, na linha central. Então eu vou fazer meus parâmetros macrohemodinâmicos, na maioria das vezes estão todos eles normais, mas a gente vai fazer o delta lá, está com mais de 6. Isso é uma informação muito importante. Esse é o paciente que a gente tem que descobrir. Ele provavelmente está em choque oculto. Ele está desenvolvendo uma patologia que está em percurso, mas só que com essa resposta orgânica ele consegue sustentar a linha central e passa despercebido. O lactato, que é sem dúvida nenhuma, junto com a saturação venosa central, o maior marcador que a gente pode ter em questão de hipóxia tissular, o animal está em déficit de oxigênio. A saturação venosa central é um pouquinho mais complicado, tem que botar catéter. No lactato, eu costumo fazer, eu faço o A, eu faço o B, eu faço o C. Quando eu vou pegar o acesso, eu espero o canhão do catéter encher, e com esse sangue eu já deixo o meu aparelho de glicemia e o meu aparelho para medir o lactato, que é isso daqui, essa coisinha aqui pequenininha. Isso aqui, através disso, a gente consegue dar uma informação primordial para a gente que lida com o intensivismo, com a emergência. O princípio do lactato, como ele aumenta, né? Por que ele aumenta? Sabendo-se que todas as enfermidades, todos os procedimentos emergenciais, todo animal chocado, o que leva, não importa o motivo, mas a gente sabe que vai haver uma falta de oxigenação, seja na sepse, seja no trauma, seja no cardiopata. Então esse é o princípio. Na aerobiose, que é nas reações químicas para obtenção de energia, na presença de oxigênio, a gente sabe que quando ele chega lá na mitocôndria, ele, pelo ciclo de Krebs, pela respiração celular, ele consegue quebrar a glicose em quantos ATPs? 38 ATPs. E é uma energia que o organismo precisa. Precisa dessa energia para manter vivo. Principalmente a bomba só de potássio, que é o que a gente que consome mais de 50% da energia que a gente produz através da aerobiose, né? Agora, quando o paciente, por um motivo X, que não consegue oxigenar, um paciente com pressão baixa, que o oxigênio não consegue chegar lá no tecido, um paciente cardiopata com edema agudo de pulmão, que ele não consegue fazer uma difusão do oxigênio para o sangue devido a um pulmão encharcado, independente da causa, quando ele entra em anaerobiose, que é na privação de oxigênio, o que resulta dessa anaerobiose? Eu não tenho oxigênio, meu organismo precisa de energia, eu tenho que arrumar um jeito de arrumar. Então ele entra na anaerobiose. Só que o problema é que na aerobiose eu consigo 38 ATPs e na anaerobiose eu consigo só 2 ATPs. E por incrível que pareça, é através desses 2 ATPs que o organismo consegue se sustentar. E a gente sabe que através das reações químicas para obtenção, na anaerobiose, para obtenção desses 2 ATPs, eu vou ter um aumento do lactato. Então é uma forma precoce, às vezes a gente está com um animal macrohemodinamicamente compensado, mas ele desenvolve uma hipóxia tissular, ele já está com déficit de oxigênio, então o meu lactato sobe. Então é uma forma precoce da gente entender, o animal está todo compensado, o meu lactato, que a nota de corte do lactato é 3,2 para cães e 2,5 para gatos, tá? Se eu estou lá, o normal, fiz o lactato, deu 4, provavelmente eu já estou em percurso de uma hipóxia tissular. Então, esses aqui são os marcadores microhemodinâmicos, macrohemodinâmicos. É através dele que a gente trabalha na emergência, a gente consegue ter muita informação, muita coisa que acontece, para a gente poder antever. É aquela máxima, né? A gente vai de encontro ao problema, não espera o problema encontrar a gente. Dessa forma a gente consegue solucionar e a nossa conduta é muito mais satisfatória. Vocês tiveram alguma dúvida? Lactato, delta T? Beleza? Vamos lá. Esse foi um caso que eu atendi, chegou 10 horas da manhã na minha clínica, logo depois de uma vacina, por incrível que pareça.
Por isso que eu falo que a emergência não escolhe lugar, não escolhe onde. Se o meu cachorro é atropelado na esquina, eu não vou levar o primeiro pet shop que eu tiver, eu vou levar. E a gente podendo prestar um atendimento melhor, uma coisa mais organizada, com um pouco mais de conhecimento, as coisas têm até para o atendimento pré-hospitalar, para encaminhar para um pronto de socorro com uma infraestrutura um pouco melhor. A gente sabendo, não é difícil a gente fazer um delta T, não é difícil a gente fazer um lactato. Se você falar, é muito complicado você montar uma unidade de urgência dentro da minha sala de consulta, não é tão assim improvável. Lógico, um pronto-socorro existe muito mais estruturas para a gente poder trabalhar de uma forma melhor. Mas é com uma mochila dessa, que não custou, acho que vai, um custo de mais ou menos uns 7, 8 mil reais. Esse aparelho aqui custa 1.000, o termômetro de perfil uns 300, o meu monitor ali que faz tudo em torno de 5, 6 mil. Mais uma bala de oxigênio, a gente consegue prestar um atendimento pré-hospitalar de excelente qualidade. Mas esse cachorro aqui, vou dizer mais ou menos como funciona a resposta orgânica. Chegou para mim, história do 8º andar, a vegetação amorteceu, caiu na grana. Chegou aí com a consciência meio baixa, mas a gente começou a fazer o macro hemodinâmico, o micro hemodinâmico. Verificou que a princípio ele estava com um pouco de hipotensão, mas logo a gente se estabilizou com analgesia, a frequência normalizou, ficou com todos os parâmetros macrohemodinâmicos totalmente estáveis. O paciente, logo de 20, 30 minutos de atendimento, ele andava na minha sala de consulta. Porém, o meu lactato estava em 9, o normal é 3.2, e meu delta T estava em 10. A gente sabe, de antemão, que o lactato no trauma, quando você faz o T0 e você, 30 minutos depois, se o seu trabalho for bem feito, se você conseguiu dar uma analgesia, se você conseguiu controlar os danos, ele tem que limpar 60%. Então se ele estava em 9 de lactato, 60% menos, quanto ele dá aí? Chega em torno de uns 4. E meia hora depois que eu fiz o lactato, fiz o T0, estava em 9, eu fiz depois, estava em 7,5. Assim, ele estava totalmente compensado macrohemodinamicamente, mas o meu delta continuava em 10 e meu lactato, que deveria lavar 60%, lavou pouco. Então eu sabia que alguma coisa estava em percurso. Esse é o valor do lactato. Vocês estão entendendo o valor do lactato? Não é um valor isolado, é o famoso lactime, essa curva que a gente faz para saber se o nosso trabalho está sendo bem feito e se o animal está respondendo à nossa terapia. Então, desculpa, só fazer uma observação, que não adianta fazer o lactato sem fazer a glicemia junto. Claro. Se o animal está hipoglicêmico, aí o lactato é um valor que é falso. Exato. Porque na verdade é a partir da glicose que a gente consegue a obtenção do lactato. Então você sempre tem que fazer a glicose. Se a glicose tiver legal, normal, enfim, ou até um pouco mais hiperglicêmico, aí você consegue ter um lactato verdadeiro, senão perfeito, realmente não... O lactato, assim, na última aula que eu tive de pós, foram 8 horas de discussão só sobre lactato. Assim, é muita coisa que a gente pode aprender e usar ele a nosso favor na nossa conduta na emergência. É muito legal o lactato, a gente saber trabalhar com ele, é muito interessante. Inclusive no meu pacote de CEP de 6 horas, eu devia ter colocado ele no micro, mas você conta como micro hemodinâmico, porque na tira, quando a gente coleta o sangue do cão, já faz a glicose, o lactato e já faz o delta T na hora, do pronto atendimento. Mas esse paciente, eu fiquei com a pulga atrás da orelha, eu bati o dreno, fiz a abdominocentese e veio o sangue. Eu falei, hemorragia interna. Como era de dia, a gente fez o ultrassom, baço totalmente rompido, né? Você viu que depois eu peguei. Mas o que é mais interessante é quando eu, no trâmite cirúrgico, quando eu abri o animal, o baço tinha parado de sangrar assim. Ele tinha feito já uma coagulação, já tinha feito uma coagulação devida, e pela resposta orgânica compensatória à vasoconstrição periférica, lembrando que baço é periferia, ele parou de sangrar. Existem alguns profissionais no rompimento de baço que eles até preconizam você ir, não usar a cirurgia, mas ir fazendo essa monitoração microhemodinâmica para você saber se a gente consegue estancar essa hemorragia. Eu meio que fico na dúvida, porque eu não sei se aquele coágulo que se formou ia ser permanente, poderia ter um deslocamento de coágulo, principalmente porque ele partiu em 2. Então, mas é só para você ter mais ou menos uma ideia de como a resposta orgânica ela funciona, e funciona mesmo. Uma hemorragia de femoral, às vezes só com uma elevação de membro, você já consegue estancar essa hemorragia. Dificilmente você vai perder um animal por trauma, por hemorragia.
Os que tem que morrer, morrem na hora, que são as hemorragias cardíacas, as hemorragias de grandes artérias, então não dá tempo nem de você salvar. Mas as hemorragias em torno de 4 horas para poder restabelecer. Lembrando que o que rompe são os órgãos parenquimatosos, né? Fígado, baço, rim. E a sorte dessa cachorra é que ela tinha acabado de urinar, o proprietário chegou, ela ficou feliz, urinou, ficou tão feliz que o pulo dela foi tão alto que ela varou a janela. E ela caiu de bexiga vazia, né? Se não tivesse caído de bexiga cheia, provavelmente a bexiga também estaria rompida. Mas é mais ou menos para entender uma resposta orgânica. A gente vai falar sobre sepsis, que invariavelmente a gente precisa entender a sepsis. É o nosso paciente mais crítico, que mais perde, que se mais mata, mais que tudo é a sepsis. Quase tudo evolui para a sepsis. Lembrando como consiste a sepsis, né? A gente tem alguns conceitos. O que é uma SIRS? SIRS é uma síndrome da resposta inflamatória sistêmica. E quando eu tenho um agente infeccioso no meio dessa resposta inflamatória, automaticamente ela passa a ser sepsis. Como que eu caracterizo um paciente com SIRS? Ele tem que estar com uma resposta, uma disfunção nas suas condições macrohemodinâmicas. Ou seja, você tem um paciente que está com uma frequência respiratória aumentada, você está com uma frequência cardíaca aumentada, e você tem uma leucometria, um aumento de leucócitos, são 3 parâmetros que você já pode considerar que seu paciente já está em síndrome da resposta inflamatória. Aumentou a temperatura, a frequência cardíaca, a frequência respiratória, a leucometria, já é uma SIRS. Se eu consigo isolar um agente infeccioso, se eu suspeito de um agente infeccioso, de uma origem de uma infecção, passa a ser sepse. O sepse grave é quando já começa a ter uma disfunção a nível de perfusão, de hipóxia. Se eu tenho um paciente que está com uma hiperlactemia, com delta T alterado, eu já posso considerar esse paciente grave. E provavelmente o sepse, o que caracteriza a sepse é a vasoplegia, a pressão baixa. E normalmente o que caracteriza a choque séptico é quando o meu animal, o meu paciente em sepse grave, ele não consegue sustentar a pressão na prova de carga, com fluido somente. Quando você utiliza um vasopressor para tentar sustentar a pressão, ele já passa a ser considerado um choque séptico. E daí, se não for as terapêuticas devidas instituídas, o animal entra em SDMO, que é a síndrome da disfunção múltipla de órgão, e morre. Mas o paciente séptico é aquele que a gente vai atender, o nosso gastroenterite hemorrágica, nossa torção gástrica, toda ela voltada para a gastroenterologia, é dessa forma que a gente age, da forma que a gente interage. ABC, aproveita lá o canhão do lado do acesso, já faz a lactato, delta T, glicemia, avalia microhemodinamicamente, faz os marcadores macrohemodinâmicos, reanimação volêmica com prova de carga. Depois eu explico para vocês como funciona essa prova de carga, até na seleção do catéter. Mas são 10 ml por quilo de peso em 3 minutos em animais jovens, gatos, filhotes e cães idosos, 10 ml de quilo por peso em 6 minutos. Isso é uma prova de carga, isso é uma reanimação volêmica, para ver se o animal consegue atingir aquela PAN de 65, para que eu não entre em hipóxia. Então olha a importância da minha pressão. A reanimação baseada em lactato na sepse, como no trauma tem que lavar em 60% em 30 minutos, na sepse, ou a gente atinge os 3,2 em cães e 2,5 em gatos, ou a gente lava 20% em 2 horas e mantém por 8 horas sem aumento. Isso é o que se preconiza na sepse, clareamento do lactato. Eu estou lá com lactato de 10, fiz o meu protocolo no ABC, institui uma reanimação volêmica, avalio ele no T0 na hora que chega, depois de 2 horas a gente avalia. Se foi para 8, o seu trabalho está muito bem feito, a sua função é continuar mantendo esses valores, no mínimo manter ele durante as 8 horas, se possível baixar. Antibiótico de primeira hora, gente, isso é muito importante. O consenso novo foi em 2012, então tem as recomendações fortes.